O ensino superior está num momento complicado, está muita coisa a acontecer, muita coisa a mexer e nós vamos falar um bocadinho sobre isso e com estudantes, com representantes de estudantes. Vamos falar do que aconteceu em termos de acesso ao ensino superior, dos candidatos, dos colocados, da descida brutal que houve. Vamos falar das propinas, do aumento já esperado daquela atualização à inflação dita pelo Ministro da Educação, pelo descongelamento dito que ele quer fazer também a nível das propinas das licenciaturas e da remoção do teto para mestrados. Vamos ainda falar da questão da habitação, o que é que está a acontecer, o que é que ainda dará ou não para fazer e a curto, médio ou longo prazo e, claro, da reforma que está a haver no Ministério, porque isto cria aqui uma confusão que vocês não estão bem a ver. E para isto vamos falar com o Francisco, o Presidente da Federação Académica do Porto, com o Pedro, é o Presidente da Federação Académica de Lisboa e com o Diogo, que é o Presidente da FNAESP, a Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Portanto, vamos começar com a questão dos candidatos colocados. Antes de mais, Rafael, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui no podcast universitário. Relativamente à tua questão, que é da queda de candidatos e de colocados no ensino superior. Eu se calhar via isto de um prisma um bocadinho diferente, que é, não houve uma queda no número de estudantes no ensino superior. Houve sim, e é na mesma preocupante, uma redução drástica de quem terminou o 12º ano. Ou seja, se nós vamos fazer uma análise muito clara, o número de estudantes do secundário não tem diminuído. O que aconteceu este ano foi que o número de estudantes que terminaram o secundário diminuíram. Aliás, eu já não me lembro os números de cor, mas na altura tive a oportunidade até de dizer isso numa entrevista, penso que na CNN Portugal. Nós tivemos menos 5.000 colocados no ensino superior e tivemos uma diminuição também de cerca de 5.000, ou um pouco menos, de estudantes que terminaram o ensino secundário. Ou seja, nós tivemos muitos estudantes a não terminar o ensino secundário e por isso não foram para o ensino superior. No Porto e no Norte, ou seja, quando estamos a falar do Porto, que é a academia que eu represento, através da Federação Académica do Porto, nós, antes pelo contrário, tivemos ótimos números de colocações nas nossas instituições de ensino superior, seja a Universidade do Porto, seja o Politécnico do Porto, seja também as nossas próprias universidades privadas. A Portucalense encheu todas as vagas, a Universidade Católica está-se cada vez mais a afirmar como uma das melhores instituições de ensino superior do país. Mas ainda assim nós não olhamos para o ensino superior apenas na nossa região. Nós temos uma visão de país e realmente houve uma redução no número de colocados no interior. Isso é manifestamente preocupante, nomeadamente para um país tão centralizado como Portugal, mas isso também eu acho que pode ser reflexo da mudança do modelo de acesso. Mas atenção, Rafael, que eu não digo que a culpa é do modelo de acesso. A culpa é da mudança, ou seja, sempre que muda, há aqui normalmente um problema de adaptação. Mas o acesso, o modelo para mim eu acho que está ótimo. Está bem e tem de ser testado e não pode estar sempre a mudar. Agora, a mudança tem às vezes estes sintomas. É importante também dizer que este modelo de acesso foi mantido por um governo PSD e começou num governo PS. Nós em Portugal temos muitos problemas de estabilidade de políticas públicas e não podemos desperdiçar, com base em facilitismos, uma área onde finalmente chegamos a algum consenso. É preciso nós percebermos, na altura da pandemia, Portugal era o país da Europa com mais dificuldades em medir os impactos sobre as aprendizagens dos estudantes. Porquê? Porque tínhamos mudado tantas vezes de provas de aferição para exames, de exames para provas de aferição, do 4º para o 6º ano, do 2º para o 4º ano, do 6º para o 9º, que nós não tínhamos dados. E, portanto, há que manter. E, antes de ir ao outro ponto que pode ter diminuído aqui o número de colocados no ensino superior, dizer sem nenhum problema. Eu não compreendo, nem aceito quem diz que este modelo de acesso, que é mais simples do que o pré-pandemia, é o culpado de menos estudantes no ensino superior. Eu sei que isto pode ser mal interpretado, mas eu não tenho problema nenhum em dizê-lo. É facilitista, é insultuoso para os estudantes, nomeadamente os politécnicos do interior, dizer-se que houve muitos politécnicos que no interior tiveram menos vagas preenchidas porque o exame de português era obrigatório. Para as pessoas perceberem, as pessoas que não estão tão por dentro do nosso sistema, era ter 9,5 a um exame de português. 9,5. E eu, pessoalmente, acho que quem não consegue ter um 9,5 é preferível ficar mais um ano no secundário e ter esses conhecimentos da nossa língua do que ir para o ensino superior. Porque eu acho que não vai fazer nada para o ensino superior. O ensino superior não pode ser facilitista. Não podemos ter o país de portas escancaradas em que todos, independentemente de saberem, no mínimo, chegam ao superior. Porque senão, qualquer dia, temos alguém que entra num curso de matemática que não sabe fazer derivadas.
Isso não pode ser. Nós temos de ser sérios. E a verdade é que o modelo, a alteração em si, pode ter provocado ali alguns constrangimentos, mas o modelo, eu acho, é de um governo PS, manteve-se com um governo PSD. É óbvio que possivelmente há ali um excesso de peso dos exames do ponto de vista dos estudantes, mas é um modelo completamente moderado e que acho que é básico, nomeadamente a obrigatoriedade do exame de português para terminar o secundário. Eu acho que é perfeitamente lógica. Apesar de termos ficado surpreendidos com os dados, porque ficamos sempre surpreendidos e até de alguma forma desiludidos, não é? Com a questão do número de candidatos, isto é um bocado a consequência daquilo que não só a FAL, como também as outras estruturas, inclusive aquelas com as quais vais falar ou já falaste, temos vindo a avisar ao longo do tempo. Por um lado, o aumento dos custos do alojamento, os custos dos materiais, portanto, as propinas também agora que vão aumentar, portanto, todos os custos do ensino superior obviamente não ajudam ao facto dos estudantes de facto terem intenção de vir estudar nomeadamente para Lisboa, como sabemos é de todos os sítios aquele que é o verdadeiramente mais crítico a nível nacional. E, portanto, isso foi, por um lado, aquilo que nós já temos vindo a avisar. A ação social tem que ser capaz de conseguir chegar a mais estudantes com apoios muito superiores àqueles que existem neste momento, porque os custos têm aumentado e o poder de compra das famílias, por outro lado, não acompanha esse aumento de frequência do ensino superior. Portanto, esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores que nós identificamos como a causa deste problema. Mas há outros. Tem-se falado muito, inclusive muitos reitores falaram sobre isso, e presidentes de politécnicos, da questão dos exames nacionais. Nós também achamos que os exames nacionais e a forma como foram definidos este ano tornaram-se um bocadinho mais inflexíveis, as notas desceram, pode também ter de alguma forma contribuído, e contribui de certeza, para a diminuição do número de candidatos. O que nós entendemos é que deve haver, se calhar, uma maior flexibilização até dos próprios critérios de admissão, nomeadamente ajustar um bocadinho a ponderação que é dada aos exames nacionais em detrimento das notas internas para facilitar também um bocadinho e de alguma forma a entrada dos estudantes do ensino secundário no ensino superior. Outro ponto muito importante é a informação que têm neste momento os estudantes do ensino secundário. Há muitos estudantes do ensino secundário, muitas escolas de ensino secundário que nem sequer têm gabinetes que possam informar minimamente os seus estudantes de como é que devem ingressar no ensino superior, que exames precisam de fazer. As regras mudam com tanta frequência que tem que haver equipas especializadas que consigam dar resposta a estas dúvidas, até depois podem existir consequências negativas e, aliás, existiram várias histórias, vimos, lembro-me agora de uma notícia do Público que falava explicitamente que houve uma docente, não sei se era professora ou diretora de turma de uma determinada escola, que disse aos estudantes que não, vocês não precisam de fazer 3 exames, bastam 2 e podem ingressar no ensino superior. E obviamente não é esse o caso, quer dizer, precisavam de facto ter feito mais exames. Portanto, também esta questão da informação é importante. Depois o outro fator que também vemos como potencialmente problemática e que pode tornar-se mais problemática. Aliás, 2 fatores podem se tornar mais problemáticos no futuro. Por um lado, o inverno demográfico. Há cada vez menos jovens em Portugal, como sabemos. E por outro lado, e este esperemos mesmo muito bem que não seja o caso, que é uma certa erosão da confiança da sociedade na capacidade que o ensino superior tem de se tornar efetivamente um elevador social. Será que a sociedade ainda vê o ensino superior como um espaço onde os seus filhos podem crescer, ter um salário digno, ter uma vida melhor, dar uma vida melhor aos filhos dos filhos, né? Portanto, aos seus netos? Será que a sociedade ainda vê o ensino superior assim? Nós esperemos que sim, e fazemos um trabalho incansável para que isso se verifique, mas também temos algum receio que a sociedade comece a perder um bocadinho essa confiança. De facto, as zonas de menor pressão demográfica sofreram mais este impacto, e nomeadamente, e daquelas, se nós olharmos para os 15 politécnicos que existem em Portugal, 7 deles pertencem a essas zonas, e nós conseguimos ver, e os dados mostram isso, que se fizermos a comparação no ano 2024 para o ano 2025, sabemos que ano passado havia uma taxa de ocupação nos politécnicos de 77% e nestes territórios de uma pressão demográfica, e que este ano passa a haver apenas uma taxa de ocupação de cerca de 60%. Corresponde naturalmente a uma quebra de 20%, e, portanto é uma quebra muito grande, é muito difícil e torna-se cada vez mais difícil garantir a sustentabilidade destas instituições, nestas áreas, e continua e vai continuar a ser um desafio muito crítico no futuro. E, portanto, se nós olharmos também ao número de vagas iniciais e aos estudantes que foram admitidos, a taxa de ocupação nos politécnicos todos é de 67%, o que significa que ainda há cerca de 30% de taxa de ocupação por preencher. Portanto, é muito preocupante.
porque isto não só mexe agora com a própria gestão das próprias instituições e, portanto, a sua gestão autónoma, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, portanto, torna-se complicado, já era complicado e agora então torna-se ainda mais complicado. Nós podemos dizer que isto é uma causa multifatorial, mas eu acho que o maior fator, e nós enquanto FNES reivindicámos isso mesmo, portanto alertámos já o ano passado sobre isso, portanto que esta alteração do modelo de acesso, que nós achamos que foi o maior fator para existir esta quebra, que na alteração o ano passado no modelo de acesso poderia ter este impacto. Na altura até foi feito um estudo pelo CSISP que demonstrava isso mesmo, nós também alertámos para isso e, portanto, infelizmente, o estudo e os dados que nós prevíamos, infelizmente conseguimos visualizar que afinal ainda são piores do que aquilo que nós estávamos à espera. Agora a questão das propinas, e que só nisto, meu Deus, há tanto e tanto por onde falar, mas vamos tentar aqui abordar alguns destes temas, ver qual é a opinião dos representantes dos estudantes. Porque logo na questão das propinas, não sei se sabias, no público é 697 por ano e vai haver uma atualização, segundo o Ministro, querem fazer essa atualização para 710 euros ano. A minha opinião e da FAP é clara, ou seja, não faz sentido qualquer aumento por um motivo simples, que a educação é um bem público de mérito, para também as pessoas nos compreenderem neste economês, um bem público de mérito é um bem que gera externalidades positivas, ou seja, Rafael, eu tenho uma licenciatura, estou a acabar o mestrado, tu também frequentaste o ensino superior, isto não é bom só para mim, só para ti, é bom para a sociedade, porque eu quando entro numa sala de pessoas com ensino secundário, ou seja, eu até podia ser muito mau e não, mas a média faz os outros mais produtivos através da sua própria qualificação. Aliás, Robert Lucas, o Prémio Nobel da Economia nos anos 90, penso que 92, fez essa prova do crescimento endógeno, ou seja, a qualificação do capital humano. Qualificar o capital humano é através da creche até ao ensino superior, uma licenciatura, um mestrado, naturalmente, promove o crescimento económico. Portugal tem um problema estrutural de crescimento económico e a educação é a melhor arma de crescimento económico a médio e longo prazo. E, portanto, tal como não faz sentido deixar de haver gratuidade 12º ano, na minha opinião, não fazia sentido aumentar qualquer número que fosse o valor das propinas. Mas quero deixar bem claro que isto é uma questão de princípio, não é uma questão do valor. Aliás, estávamos a dizer em off, eu repito em on, o país não compreende se qualquer estudante do ensino superior diga que é por causa de €1 e pouco que vai ter dificuldades económicas. Porque quem pode ter essas dificuldades económicas tem bolsa de ação social, que já podemos lá ir e são insuficientes, mas tem para pagar a propina, e portanto isto não é um problema para essa pessoa, e quem não tem, €1 e tal é o valor de um café, portanto não é esse um problema. Depois, dizer-te o que é que a FAP fez. A FAP não foi à manifestação do dia, penso que 28 de outubro, não foi por um motivo muito simples, que é uma manifestação que foi organizada pela AFCSH, que é, também mais uma vez sendo politicamente incorreto, que é uma estrutura satélite do Partido Comunista Português, nada contra o Partido Comunista Português, nada contra qualquer partido, reunimos democraticamente com todos. Agora a ação da FAP é partidária e não damos a nossa voz a qualquer partido, mesmo que encapotadamente. Sabemos que as outras associações académicas foram e temos, acima de tudo, pena de alguns partidos roubarem como suas causas estudantis, e como isso acontece, nós não somos cúmplices. E também essa manifestação falava da propina zero, que eu penso que é algo que no nosso país é algo completamente incompreensível, porque a propina zero ia estar a pagar o ensino superior a quem não tem dificuldades em pagar uma propina. O valor da propina deve ser baixo simplesmente pelo efeito simbólico e sinalizador, ou seja, o valor não deve ser alto o suficiente para alguém mais pobre achar que não tem hipóteses de aceder ao ensino superior mesmo com a ação social, e portanto eu penso que aqui o grande problema do descongelamento das propinas é um problema simbólico, de princípio, e preocupa-me que este aumento seja o primeiro de outros aumentos, e portanto apelamos primeiro ao não descongelamento nominal das propinas, e agora eu tenho feito este apelo ao Sr. Ministro, nomeadamente via carta, para assumir o compromisso deste Governo que o aumento das propinas é um congelamento real. Passando a explicar isto, ou seja, que este Governo nunca vai aumentar as propinas acima da inflação. Isso seria muito importante, o compromisso do Governo com esse congelamento real, por um motivo simples, porque isso faria-nos descansar que não há uma lógica por parte do Governo
de ter um modelo que não seja o tipicamente português e da Europa do Sul de ensino superior e que possa ambicionar um modelo mais ao género do Reino Unido. Se essa subida à inflação ficar congelada, isso já é uma tranquilização para os estudantes, na minha modesta opinião. E há outra questão, Rafael, já agora, é que eu estou farto de falar sobre isto e ainda não tenho uma resposta, estou a tentar obter uma resposta a todo custo. Vai haver um reforço do financiamento da ação social. O Ministro anunciou que são mais 30 milhões de euros para a ação social. Eu também, para já, ponto número 1, acho que é insuficiente. Mas, além disso, ou seja, o que foi definido claramente é que este aumento de 30 milhões de euros provinha da receita de impostos, ou seja, os impostos das pessoas vão ser utilizados para reforçarem 30 milhões de euros à ação social. Acontece que a ação social neste momento é financiada não só por via da receita de impostos, mas também pelo Fundo Social da União Europeia. E esse Fundo Social tem vindo a descer todos os anos tem vindo a decrescer. Eu quero saber, objetivamente, se o valor do bolo total que está na ação social, ou seja, a receita de impostos mais o Fundo Social, vai aumentar, se vai diminuir, quanto é que vai aumentar, quanto é que vai diminuir, ou seja, é uma meia informação que nós temos aqui em cima da mesa e é preciso perceber, para já, os 30 milhões de euros são obviamente insuficientes se queremos efetivamente dar o destaque necessário à ação social para tornar o ensino superior um espaço de igualdade de oportunidades. E depois perceber claramente, objetivamente, se vamos ter mais dinheiro para a ação social ou não vamos ter mais dinheiro para a ação social. É uma resposta que ainda não temos. Por outro lado também, isso que estavas a referir relativamente à informação, nós inclusive fizemos um estudo agora há pouco, aliás, divulgámos há coisa de um mês, mais ou menos, talvez um bocadinho menos, ou seja, focámos sobre as várias dimensões da ação social e uma delas era agora este novo apoio que foi criado, se não estou em erro, o ano passado, para os estudantes não bolseiros poderem aceder a 50% do complemento de alojamento. E o nosso estudo, que foi feito aqui, obviamente, na região de Lisboa, tinha cerca de 1000 respostas, referia que 88% dos estudantes não bolseiros não se candidataram à bolsa. À bolsa não se candidataram a este complemento. E porquê é que não se candidataram? acho que era 45% destes estudantes que não se candidataram não faziam ideia que existia esse tipo de apoio. Ou seja, nem sequer é uma questão de serem ou não serem elegíveis. Não faziam ideia que esse apoio existia. 45%. 88 não se candidataram e 45 deles não sabia. Portanto, essa falta de informação e aquilo que falávamos há bocado, não só das condições de acesso, que as escolas secundárias devem ter essa preocupação em informar os estudantes, mas também relativamente aos apoios que existem. Sejam eles da DGES ou outro tipo de apoios de alguma fundação que queira apostar no ensino superior. Todos esses apoios têm que ser divulgados e há uma enorme falta de informação. O próprio contingente especial para estudantes com a ação social também não é amplamente conhecido. Essa questão desse contingente, este ano, se o ano passado foi o descalabro, este ano havia escolas que não sabiam que isso existia. Pois é isso. Não é conhecido. Mas do tipo, os estudantes a perguntar, mas está aqui, estão a pedir a ficha EN, está refletido para eu conseguir ter isso? Pois é, estás a falar de quê? Isso não existe. E para variar, tem que ser um maluquinho, aqui um maluquinho, a dar-lhes, a dizer, está aqui, não sei o quê, mostra-lhes. Não, isto não existe. É como as melhorias. Tem que ser eu a dizer aos estudantes ou aos pais para ligar para o Júri Nacional de Exames, para o Júri Nacional de Exames ligar para a escola a reclamar com eles, a dizer não, o estudante pode fazer melhoria. Eu sou só um gajo sozinho, há 6 anos quase, e que eu aqui não estou a ter que fazer esta cena de eu dizer para eles ligar ao Júri Nacional de Exames, para o Júri Nacional de Exames reclamar com as escolas. Por amor de Deus. É crítico como é que as escolas não têm a capacidade de perceber que ainda não reúnem a informação necessária e que têm que ir a gabinetes ou sistemas de apoio para os estudantes para divulgar esse tipo de informações. Isso não faz sentido nenhum. Mas enfim, estamos já fartos de avisar também sobre esse assunto e acho que é continuar o trabalho, pelo menos divulgar informação até que alguém perceba que tem que criar algum sistema que consiga chegar ao pé dos estudantes do ensino secundário e esclarecer todas as dúvidas que tenham, sejam elas de que natureza forem. E olha, qualquer coisa liguem-me, está bem? E depois outra questão que nos preocupa verdadeiramente é o descongelamento do valor das propinas de mestrado, que não há a definição do teto máximo, é o único país na Europa que não tem um teto máximo de propinas de mestrado e, portanto, as instituições são perfeitamente livres de definir um valor completamente arbitrário para a propina de mestrado que pode verdadeiramente impedir muitos estudantes ou de continuarem ou de ingressarem nos seus mestrados. E obviamente que o objetivo é tornar o mais acessível possível o ensino superior a nível de segundo ciclo a toda a gente. Portanto, preocupa-nos a questão do caminho que está a ser traçado e, por outro lado, as propinas de mestrado. Acho difícil, como tu dizes, também acho um bocado complicado que a decisão seja revertida. Nós vamos continuar a tentar e estamos sempre a ter várias reuniões, posições públicas sobre esse assunto, numa tentativa também de pressionar um bocadinho
tenho aquela que é a opinião do Ministério, mas parece-me que vai ser uma batalha muito difícil de travar. Se nós olharmos para o panorama europeu, Portugal está abaixo da média da OCDE, no sentido que investe menos por estudante, que o Estado investe menos por estudante do que os outros países, em média, da OCDE. E, portanto, de facto, tem que existir aqui também um reforço do financiamento. E, portanto, o que vai acontecer é que as instituições que já sofrem deste subfinanciamento crónico vão ter que arranjar formas de financiar. E as alternativas vai ser sempre taxar mais alto e, portanto, é extremamente preocupante. Principalmente, e também se nós olharmos aqui para os perfis, como estávamos a dizer ainda há bocado, na forma de captar estudantes e tudo mais, os mestrados até podem ser, e nós consideramos que podem ser, uma forma de captar estudantes, portanto, com perfis demográficos, pessoas mais velhas, que já tenham famílias, que já têm uma licenciatura e que fizeram se calhar a licenciatura há 15 anos ou há 20 anos e, portanto, agora querem tirar mais uma formação. E, portanto, o mestrado até pode ser essa forma de formar mais essas pessoas, de dar melhores quadros às empresas. E, portanto, isso também, esses perfis são pessoas que já têm um salário, já têm outra possibilidade de pagar, se calhar, uma propina. E, portanto, aqui pode haver um caminho alternativo às instituições que aumentem estes preços. E, portanto, isto é um receio nosso e nós achamos mesmo que devia de existir aqui a criação de um quadro que regulasse estes preços. A atribuição da bolsa automática tem que ser também melhorada, e o estudo diz isso mesmo. No primeiro momento temos que olhar e ter este sentido crítico. Um estudante no ensino secundário, quando pensa em ingressar no ensino superior, ele havia ter a possibilidade de saber com toda a certeza que, ok, eu agora estou a iniciar o meu 12º ano, quero ingressar no ensino superior e quero saber se tenho direito à bolsa e qual é que é o valor da bolsa. E por exemplo, tenho interesse em estudar em Coimbra, tenho interesse em estudar em Lisboa, tenho interesse em estudar em Bragança, portanto eu quero saber nestes sítios onde eu tenho interesse em estudar, quero saber se tenho direito à bolsa e qual é o valor da bolsa. Acho que esse é algo extremamente importante. Isso vai fazer com que, se calhar, de facto, não existam estudantes a receber o resultado da bolsa quase no ano em que estão a terminar o primeiro ano do ensino superior, ou o ano em que eles estejam inseridos. E, portanto, acho que o caminho tem que ser este. Portanto, espero também que a reforma do Ministério traga isso mesmo, essa digitalização, portanto, e essa automatização dos processos, de forma a que um estudante tenha a resposta o mais breve possível e até que a própria candidatura à bolsa seja também mais simples e, portanto, que de alguma forma consigam a entrega dos documentos e, portanto, tudo mais, que seja cada vez mais automatizada e, portanto, que não sobrecarregue tanto o estudante. Num ano em que ele está a entrar no ensino superior, já está completamente sobrecarregado com N informação, com mudanças na sua vida, tudo mais, e, portanto, quanto menos peso ele tiver, melhor. Mas de pouco serve falar das propinas, depois os estudantes nem sequer têm um teto, nem sequer têm onde ficar, onde viver, especialmente, obviamente, os estudantes deslocados. Portanto, em termos de habitação, houve um crescimento novamente imenso em nível de custos e por todo o país, portanto vamos ver aqui um bocadinho qual é a opinião também destes representantes dos estudantes, porque têm visões de vários pontos do país, vamos ver qual é a opinião deles. Acima de tudo, acho que é insuficiente. Não, acho que é tudo insuficiente, a taxa de execução é insuficiente, o número de camas, mesmo que seja cumprido, é insuficiente e, portanto, acima de tudo, acho que é preciso muito mais, é preciso investimento público, mas também é preciso parcerias com o setor social, setor cooperativo, setor privado. Aqui na FAP nós temos uma residência com a Câmara Municipal de 40 camas, com os lucros da Queima das Fitas. Agora, nos meus mandatos, abrimos outra residência, zero Estado, nem sequer Estado Municipal, como a IPSS, uma residência de 24 camas, porque muitas vezes temos de ser criativos para resolver os problemas. Linha de financiamento para as instituições de ensino superior, para fazerem parcerias público-privadas com o setor social e cooperativo, funcionou muito bem em algumas instituições. Aqui no Porto, a Universidade do Porto teve um aumento de 15% a 17% de camas de um ano para o outro, isso foi fundamental. Temos de ser criativos, não temos de ter dogmas ideológicos, nem de direita, nem de esquerda. O Estado tem um papel fundamental a aumentar a oferta pública. O Estado também pode fazer parcerias público-privadas, não interessa nada se a cama é pública, privada, cooperativa, social. O que interessa é o Estado ser eficiente, ou seja, com o seu dinheiro fazer o máximo de camas e disponibilizar o máximo de camas possíveis e ao mesmo tempo de forma rápida. Nós temos de resolver o problema do alojamento para quem nasceu em 2010, mas também temos de resolver o problema do alojamento estudantil para quem está a entrar agora no ensino superior, para quem está a meio e está a pagar 400, 500 euros por um quarto em Porto e Lisboa, não é? Ou seja, aqui em Lisboa, como sabes, é especialmente querido quartos. A média é 500 euros, não é? Mas temos quartos aí a 700, 750 euros, alguns ultrapassam os 750 euros. Aqui em Lisboa tem havido algumas instituições que têm apostado bastante, agora com o PRR, na construção de residências universitárias. Isso também é importante referir. Agora, não só depois de estarem construídas vão continuar
continuar a ser insuficientes, podemos garantir objetivamente, como a própria execução do PRR está neste momento, ora bem, se não estou em erro, está aí à volta dos 14%, ou seja, claramente atrasada, dado que o prazo final de execução é em agosto de 2026. Ou seja, para já não vai servir os estudantes para este ano letivo, só vai servir para o próximo ano letivo. E depois, o número vai continuar a ser obviamente insuficiente. E depois há outra questão que se coloca, que é, quando acabar o PRR, significa que as instituições, o governo, vão deixar de apostar no alojamento estudantil, ou seja, o alojamento estudantil foi agora um raio de sol que apareceu com o plano de recuperação e resiliência, e quando acabar o financiamento do PRR não vai haver um investimento do Estado na construção das residências universitárias, no aumento do parque público. É isso que significa, ou seja, este plano parece que está completamente dependente dos fundos do PRR, e quando acabar o PRR o plano volta a ficar em stand-by, porque foi mais ou menos isso que aconteceu, ou seja, o plano está atrasado, mas esteve ainda mais atrasado antes de chegar o PRR, só quando chegou o PRR é que ele começou a de facto ter alguns progressos que conseguimos ver, ainda aqui alguns na cidade de Lisboa. Agora, será que a seguir ao PRR vai outra vez estagnar completamente? Tem que haver uma aposta do Estado, obviamente, nisto. Não quer dizer que o mercado privado não possa e deva continuar a existir, claro, mas nunca há estes preços, e se não há uma capacidade do Estado de regular os preços do mercado privado, tem que o fazer através da construção e do aumento do parque público para o alojamento estudantil. É a única forma de conseguir regular minimamente os preços que estão disponíveis no mercado, e obviamente há sempre estudantes que preferem ficar num quarto arrendado do que numa residência universitária. Isso é perfeitamente legítimo. Agora, nunca podem, estão impossibilitados de fazer essa escolha porque ou não encontram alojamento digno, ou não encontram alojamento a preços acessíveis, e portanto tem que haver uma aposta, tem que haver uma garantia de que a seguir ao PRR a aposta no alojamento estudantil vai continuar, e para já ainda não a temos. Se nós olharmos agora para o preço do alojamento estudantil, sabemos logo a priori que Lisboa e Porto são os distritos com as rendas mais elevadas. Mas se nós olharmos, por exemplo, para Coimbra e Porto Alegre, tem quase o mesmo preço de renda, e portanto são dois distritos completamente diferentes, com um número de população completamente diferentes. De facto, isto também é um pouco preocupante. Agora, acho que o PNAES e tem sido uma oportunidade muito grande às instituições de combater este flagelo e esta falha que existe na oferta que existe de camas e, portanto, de quartos. Ainda assim, e sabemos que, apesar do esforço que tem sido feito, ainda assim sabemos, e terminando, esperamos que sim, que todas as obras terminem por milagre, atempadamente, que caso exista esta possibilidade, de facto, há aqui um passo bem dado, mas sabemos que ainda há muitos passos a dar a seguir, e é isso que nós também temos vindo a defender, é que, de facto, se pense já numa estratégia a seguir a este PNAES, que se pense já numa estratégia de um próximo Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, se pense como é que vamos a seguir dar o próximo passo, se vamos ter verbas do Orçamento de Estado, se vai ser através também de fundos europeus, mas que exista já uma estratégia, no fundo, para combater este flagelo. E dando aqui também uma perspectiva dos politécnicos, nós olhamos para os institutos politécnicos e a maior parte dos estudantes que nós temos são estudantes locados, portanto nós sabemos logo que os nossos estudantes ou vão para uma residência ou vão sempre para um quarto de arrendamento privado, e portanto sabemos que estes estudantes têm mais dificuldades quando ingressam no ensino superior, a priori não ter sítio para morar. Aqui tem mesmo que haver uma estratégia. Nós vemos que temos mais de 100 mil estudantes deslocados. Atualmente a oferta de camas, atualmente não supera as 20 mil camas. E portanto tem que haver depois, após este PNAES, e este PNAES apareceu porque vem de fundos PRR, e portanto temos que a seguir perceber se a estratégia do país vai ser através do Orçamento de Estado ou não. Investir no alojamento estudantil, investir no ensino superior, ou se de facto vai-se tentar aqui que as autarquias façam este trabalho, que eu acho que as autarquias devem valorizar também as instituições que têm, principalmente, e nós sabemos que muitas delas até o fazem no interior, e portanto até noutros municípios do litoral, onde estão instituições de ensino superior, que existe esta valorização, mas de facto acho que não é só o dever das autarquias locais de terem esta oferta, acho que também cabe da tutela. E no meio de tanta coisa esta que está a acontecer, ainda temos uma reforma dentro do Ministério da Educação, que se por um lado há coisas que podem fazer sentido, há outras que metem muito receio da forma como isto está a ser feito. Só para vocês terem noção, numa delas é passar a haver um Instituto do Ensino Superior, em que basicamente distingue a DGES e a Agência Erasmus+, e junta as duas para este Instituto do Ensino Superior. Como é que isto vai ficar? É isto toda uma questão que nós não queremos saber agora. Para
além da extinção da FCT, da Fundação da Ciência e Tecnologia, e da Agência Nacional de Inovação, e juntar tudo numa agência para a investigação e inovação, além de, obviamente, a criação de outras, porque isto eram tantas. Relativamente ao Instituto do Ensino Superior, em que se funda a DGES e a Agência Erasmus+, eu acho que é positivo, aliás. É preciso ter atenção, obviamente, à autonomia em termos dos projetos do ponto de vista financeiro, ou seja, não retirar a uns para dar aos outros por estar a juntar na mesma instituição. É preciso ter algum cuidado na reforma para não prejudicar os objetivos de um e do outro e a sua estabilização. Também o ponto positivo é que o Governo nomeou para esta nova Conselho Diretivo basicamente as mesmas pessoas que estavam na DGES e na Agência Erasmus+, o que é bastante positivo e demonstra alguma maturidade democrática. Foram pessoas que foram nomeadas para o Partido Socialista e vão estar na mesma agora neste Instituto do Ensino Superior. Podia ser uma desculpa para mudar as pessoas, ainda bem continuam, são pessoas capazes, o professor Joaquim Morata, a professora Cristina Perdigão, ainda bem continuam, portanto isso é positivo. É preciso ter atenção a possíveis conflitos temporais, entre aspas, em que a adaptação pode prejudicar um ou outro programa. Depois, relativamente à FCT e à Agência Nacional para a Inovação, eu também acho que é positivo. A FCT tinha de ser reconstruída, a FCT estava em teletrabalho, quem quisesse ficava a semana toda em teletrabalho, o que resultou numa desineficiência pura e dura da nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas lá está, é preciso ter cuidado com os financiamentos plurianuais, é preciso ter cuidado com as bolsas de investigação e a sua estabilidade. Este tipo de reformas são muito complexas, têm de ser feitas com calma, ao mesmo tempo, obviamente, espírito de mudança, mas com calma, preservar os direitos pré-estabelecidos e também a garantir alguma previsibilidade a todos os agentes do sistema de ensino superior. Eu acho e assumo dar nota positiva a estas reformas corajosas. Agora acho que é fundamental termos cuidado e termos esta atenção à persecução dos fins da reforma sem prejudicar, entre aspas, os direitos já adquiridos pelos agentes do setor. Ou seja, falo de bolsas de estudo, falo de bolsas Erasmus, falo de bolsas de investigação. Esta reforma como um todo pode mexer nisso, pode criar algumas ineficiências na resposta, etc. E para isso é fundamental as normas transitórias destas fusões, mas estou seguro de que vai correr bem, mas é preciso ter cuidado. Nós temos exemplos como a reforma do CEF, que foram absolutamente desastrosos no que diz respeito à transição de pastas e transição de funções. E, portanto, temos de ter muito cuidado, porque, embora eu acho que no final vai ficar melhor, o final ficar melhor não é desculpa para no meio prejudicar muita coisa. Há um reforço do financiamento da FCT considerável e isso é positivo, nomeadamente para ter em conta esta resposta à transição. O orçamento da Agência Nacional de Inovação não era considerado, não era assim muito relevante, porque tinha muitos fundos do IAPMEI, etc. Mas isso é positivo e, portanto, acho que é uma questão de adaptação, mas acho que vamos conseguir que tenha um bom impacto. Olha, eu confesso que eu tenho sido bastante cauteloso a dar a minha opinião sobre esta questão da reforma do Ministério, porque eu sinto que neste momento há imensas respostas, perguntas por responder. Nós precisamos de saber claramente quais é que vão ser as competências que vão ser atribuídas a cada novo organismo, quem é que vai liderar esses organismos, de onde irão vir o financiamento para essas novas entidades, como é que vai estar estruturada ou definida a estrutura orgânica de institutos e fundações e agências e tudo mais. E, portanto, eu acho que precisamos de ter respostas. Agora, o que sabemos, e acho que aí eu tendo a concordar também um bocado com a opinião do Ministério, é que havia imensas agências que pareciam capelinhas, não é? Capelinhas da mediocridade. Nenhuma funcionava propriamente bem, tinham que colaborar todas umas com as outras, mas era uma grande confusão. Passavam todas a bola umas para as outras, mas se eu preciso de uma resposta sobre um determinado tema, andávamos a circular, a tentar perceber exatamente quem é que tinha uma resposta adequada para o problema que tínhamos em cima da mesa. Portanto, isso de facto, nós reconhecemos que era um problema a resolver. Agora,
Não sei se esta solução vai dar os frutos necessários porque não temos uma série de respostas de como é que vai funcionar isto. Ou seja, principalmente, eu acho que a pergunta mais importante neste momento, na minha opinião, é quais é que vão ser, objetivamente, as competências que vão estar estabelecidas em cada agência, em cada entidade. Quem é que vai fazer o quê? E quem são as equipas e as pessoas que vão estar a tratar disso? Ou seja, porque obviamente vai ter que haver uma migração das equipas de uma determinada entidade para outra entidade. Essas equipas vão migrar na totalidade, vão migrar parcialmente, vão continuar as mesmas pessoas dedicadas aos mesmos temas. Obviamente é importante, até por uma questão de know-how, informação e tudo mais. Acho que há muitas questões que estão por explicar. Percebo o objetivo, concordo que de facto é preciso fazer alterações, agora temos que ter respostas para uma série de perguntas que estão ainda para responder e que, mais preocupante do que isso, eu não tenho bem a certeza se estamos com falta de respostas porque pronto, é um processo muito grande e muito complexo e muito difícil de concretizar, ou se estamos sem respostas porque de facto as pessoas a quem perguntamos também não sabem responder. Eu acho que para já é cedo de nós também termos já, ou seja, no fundo uma opinião se o impacto que isto vai ter vai ser positivo ou negativo. Mas sabemos desde já, penso que se calhar os meus colegas devem ter referido isso mesmo, é que pelo menos nós não fomos auscultados nesta reforma do Ministério. E portanto isto aqui é logo, num primeiro momento, um mau sinal no sentido que nós podíamos ter fundado aqui alguns contributos, alguma cooperação nesta reforma tão importante, mas acho que desde já é cedo para dizer se o impacto vai ser positivo ou negativo. E sabemos desde já que esta reforma, principalmente da GES e da Agência Nacional Erasmus+, assim como desta AI ao quadrado, é necessário garantir que, para já, na GES e na Agência Nacional Erasmus+, não vai existir um peso muito grande nos serviços e, portanto, vai dificultar a vida destes trabalhadores que trabalham nestas agências e, no fundo, vai causar problemas, consequentemente, aos estudantes. Portanto, se houver aqui um sobrecarregamento destes serviços, isto vai implicar atrasos, especialmente se nós olharmos para a Bolsa, de certeza que vai ter impacto. E depois é a questão da AI2+, que traz aqui as duas, a investigação e a inovação, e que é extremamente importante que, para já, os projetos que existem que continuem a ser garantidos, portanto, que o financiamento continue a ser garantido, que pode existir e deve existir um reforço desse financiamento também, e que, de facto, as instituições de ensino superior, as universidades e os politécnicos, principalmente agora os politécnicos que dão doutoramentos, possam aqui, de alguma forma, também complementar-se e transferir esta inovação, esta ciência aplicada aos territórios, às empresas, à sociedade, e, portanto, de facto, seja positivo. E tu, qual é a tua opinião sobre estes temas? Quero saber tudo aí nos comentários, porque isto tem que ter voz de estudantes, tem que ter opinião dos estudantes, todos estes temas. É por isso que eu estou aqui estes representantes, mas quero saber a tua. Deixa aí nos comentários o que é que tu dirias sobre estes temas. Porque uma coisa é certa, é preciso mais investimento na ação social, é preciso que as propinas vão por outro lado que não o crescimento das mesmas, esqueçam lá isso. É preciso mais rapidez na resposta para a ação social e é preciso uma voz em comum dos estudantes para que isto vá avante, estas necessidades. E agora, uma coisa que a malta fala muito, mas que depois não sabe na verdade como é que funciona, chama-se Erasmus. E há vários tipos de Erasmus nas mais variadas fases e que eu falo deles todos aqui. Vai lá ver.